Bom, vamos lá, gente. Vamos falar sobre essa situação envolvendo a recuperação judicial do Botafogo, consequentemente, a retirada do Botafogo da lista do Transferban da FIFA. Bom, primeiro a gente precisa explicar por partes, né? Como eu trouxe no vídeo anterior, muita gente deu esse feedback que gostou de ter visto em tópicos, né, as explicações. A gente vai trazer em partes aqui para que você entenda de uma maneira melhor. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa contextualizar aqui que o Botafogo, claro, todo mundo já sabe, está em recuperação judicial. E o que isso significa na prática aqui para o pagamento das dívidas, né? Significa que todas essas dívidas da empresa, elas estão sendo organizadas dentro de um processo na justiça. Tem regra, tem ordem de pagamento, tem lista de credores e tem a fiscalização. Só que dentro desse processo, a SAF acabou fazendo um pedido importante. Ela pediu para que fossem pagos prioritariamente, houvesse aquela furada de fila, não só relacionados aos 6 transferbans que já constam no site da FIFA, como outros também que estão por vir, né? E aí entra na lista o Ludogorets, o Atlanta United, o New York City, o Zenit, a multa da FIFA, o Krasnodar, o Nacional do Uruguai, o Júnior Barranquilla e o Braga de Portugal. A justificativa do Botafogo é que o Botafogo precisaria pagar esses valores prioritariamente para que o clube funcionasse esportivamente. Só que juridicamente essa questão fica mais complicada, porque essas dívidas do Transferban, elas não ficam separadas, elas ficam dentro do mesmo contexto das outras dívidas. Então, aí que entra a decisão da justiça de entender que se tratam de créditos concursais, ou seja, todas essas dívidas aí fazem parte da fila de credores, né? Precisam entrar na fila de credores também. Não dá para você furar a fila com essas dívidas. Porque isso pode ser entendido como um favorecimento, como uma furada de fila, de fato, como a gente vinha até chamando aqui também. Como o Botafogo já sabia que a primeira opção poderia não ir para frente, ela já se calçou com esse segundo cenário, que foi justamente o que acatou o juiz Marcelo Mondego. A decisão reconhece que o Botafogo não pode efetuar esses pagamentos, justamente porque eles estão submetidos ali às regras da recuperação judicial. E aí o juiz Marcelo Mondego determina que essa decisão seja enviada à própria FIFA, né? Um movimento basicamente estratégico, porque a partir de agora a FIFA passa a ser comunicada oficialmente de que existe uma decisão judicial brasileira dizendo que o Botafogo não pode pagar esses débitos fora da recuperação judicial. E aí a FIFA precisa apenas reconhecer e falar assim, realmente, há um impeditivo para que haja esse pagamento e ela vai reverter porque isso está dentro desse contexto da RJ, beleza? E aí você pode ficar na dúvida, pô, mas o que isso muda no contexto geral? Isso muda porque essa decisão, ela muda a narrativa do caso. Do ponto de vista da FIFA, existe um raciocínio direto, né? Há uma condenação, depois uma obrigação de pagamento, o clube não paga, e aí vem a sanção esportiva. Só que agora o Botafogo tem uma decisão da Justiça Brasileira dizendo que o clube está juridicamente impedido de pagar esses débitos da forma que a FIFA exige. Então o argumento do Botafogo passa a ser outro, não é simplesmente, não paguei. E sim mostrar para a FIFA que o Botafogo tem os valores para pagamento, mas não pagou por conta dessa ordem de credores dentro do processo de recuperação judicial. Deu para entender? Então é uma tentativa de mostrar para a FIFA que não é uma situação de inadimplência comum. Existe um conflito entre a regra esportiva internacional e o processo judicial brasileiro. Agora uma atenção importante, vamos lembrar aqui. A Justiça Brasileira não tem o poder de fazer o Transferban cair. Isso aí precisa ficar bem claro. A Justiça Brasileira ela tem ali o papel de informar a FIFA, notificar a FIFA do que está acontecendo. O papel de cair o Transferban é da entidade máxima do futebol, é da FIFA. Mas como já tem esse acontecimento com o Vasco, por exemplo, em 2025, em julho de 2025, isso já gera ali uma jurisprudência para que a situação do Botafogo ocorra também com essa queda dos transferbans anotados no site da FIFA. E agora é ficar atento aos próximos passos desse processo e aproveitar aqui, tá, para dar os créditos ao perfil do Benjamin Esposito lá no X, que vem trazendo, principalmente nesse tópico relacionado ao Transferban, no processo de recuperação judicial, em primeira mão aqui. Apesar do processo ser público, ele está muito atento ali, trazendo em primeira mão pra gente. Então, deixando os créditos aqui pro perfil lá do Benjamin Esposito, quem quiser acompanhar de perto todos esse passo a passo do processo, segue lá o perfil dele no X. Saindo dessa seara do Transferban, que a gente espera cair em breve, já precisamos falar sobre o mercado da bola. E antes da gente pensar em novas contratações, eu acho que é necessário fazer uma análise, um pequeno balanço do que foram as contratações do Botafogo, o que a gente pode tirar de positivo e de negativo nessas contratações, principalmente relacionadas ao primeiro semestre de 2026. Aí a gente tem ali 12 atletas, e eu queria destacar primeiramente aqui aqueles que foram mais aposta, oportunidade de mercado, acabaram não tendo tanto tempo para ser utilizados ali, enfim, acabaram não sendo utilizados, né? No caso ali do Caio Roque, né? Chegou ali para uma alternativa no lado esquerdo do Botafogo, teve pouco espaço, né? Titular o Alex Telles, e o desnivelamento técnico era muito grande, né? Apesar da gente entender que o Caio Roque era uma aposta, não conseguiu chegar, ao meu ver, perto daquilo que seria suprir uma necessidade
no lado esquerdo do Botafogo, quando você tem um Alex Telles titular, né? E você ainda tem uma sombra ali, por exemplo, o próprio Marçal acabou exercendo mais essa função do que o Caio Roque. O Marçal, que para essa temporada não seria nem visto como um lateral esquerdo, ele mesmo se colocava mais como um zagueiro, né, cumprindo uma função muito mais defensiva, acabou sendo mais utilizado porque o Caio Roque acabou não dando conta do recado ali quando era necessário. Isso serve também por Johan Hernandes, né, aposta ali jovem, teve pouquíssimos minutos também, jogou no Carioca, brasileiro, jogou na Sul-Americana também, mas não conseguiu entregar o nível técnico mínimo para estar na Série A de brasileiro, por exemplo, né. Outro caso é do Ítalo, que eu acho que é uma aposta muito mais para o futuro, né, teve poucas oportunidades ali, mesmo quando o Botafogo teve problemas na zaga, o Ítalo acabava nem sendo utilizado em alguns momentos. Teve apenas 7 jogos com a camisa do Botafogo, mas ainda acho que é uma aposta mais pro futuro. É um jogador que ainda tem ainda um trabalho a ser feito, na minha opinião, né? E aí a gente complementa com o Wallace Davi, com o Riquelme e com o Antony. Também outros que foram pouquíssimo utilizados. O Wallace Davi estava lá no Fluminense, era tido como uma joia do Fluminense, envolvido ali na negociação junto com o Savarino. E aí foi pouco utilizado e passou alguns períodos até no sub-20 ali para pegar uma casca, para pegar uma bagagem. O Riquelme acabou ficando lá na base, né? O zagueiro que veio lá do Sport. E o Antony basicamente não teve oportunidade no time profissional do Botafogo. Depois deles, eu acho que tivemos ali alguns reforços que são úteis ou importantes, né? O caso do Júnior Santos, por exemplo, mas não teve ainda aquele retorno nem próximo do que foi o Júnior Santos no auge do Júnior Santos em 2024, né? Teve mais um retorno por conta de um peso emocional, ao meu ver, não chegou necessariamente ali como protagonista, chegou ali, claro, muito mais pelo afeto do torcedor com o atleta. Dentro de campo ainda não entregou, mas a gente veio até falando durante essa semana, o Júnior Santos vem fazendo um trabalho pesado de treinamento, vem fazendo um trabalho de dedicação nessas férias, que também reconhece que está abaixo daquilo que ele podia entregar, né? Já passou aí boa parte do período de empréstimo dele, daqui a pouco está se encerrando o período de empréstimo do Júnior Santos e ainda não conseguiu entregar o suficiente. O Huguinho é um nome que é aquele que a gente desperta mais curiosidade, porque lembro do Huguinho jogando na Liga Belga e ele era destaque, era tido como melhor em campo, diversas partidas, claro, o nível da Liga Belga era diferente, mas quando ele retorna ao Botafogo eu achei que teria mais oportunidade de cara, acabou que ele foi conquistando essas oportunidades por conta das circunstâncias e acho que veio conquistando com méritos, né? Não só pelo golaço contra o Corinthians, mas vem fazendo boas atuações, vem realmente colecionando boas atuações o Huguinho, e eu acho que é aquele jogador que vai pedindo espaço. É um jogador jovem ainda, começou ali integrado no Sub-20, ganhou espaço depois, principalmente do afastamento do Danilo, né? Então foi uma parada bem circunstancial. E aí ele passa a ter importância ali no meio de campo, especialmente ali do lado do Medina. Então é um atleta que ainda a gente dá pra ver mais coisas ainda do Huguinho. Acho que um cara que ainda tá um pouco na dívida ali foi o Lucas Vidalba. E claro, teve momentos ali que o Vidalba quase não era aproveitado, né? Foi um investimento mais relevante da janela, cabe a gente falar isso aqui, porque o Medina vem de graça. Então o Vidalba acaba sendo um investimento que é o mais pesado da janela, né? Chega para dar velocidade ali, para dar profundidade dos lados, mas não entregou aquele impacto que a gente esperava que seria proporcional ao valor investido no Lucas Vidalba. Acho que pelo investimento dá para o Vidalba entregar muito mais do que está entregando atualmente. E aí eu acho que de destaque mesmo a gente tem 3 nomes. O Ferrarese, emprestado pelo São Paulo, que está ainda no meio dessa negociação envolvendo o Newton, pode ficar aqui permanentemente, ainda está no processo de negociação, foi ganhando espaço rapidamente, acho que se entrosou rapidamente, não só na zaga do Botafogo, acho que mais no elenco do Botafogo do que ainda na zaga propriamente dita, né? Isso ainda é um processo que ele está em andamento, mas já se entrosou no elenco do Botafogo, né? Formou a dupla na época com o Barbosa e agora vai precisar de um novo companheiro ao seu lado ali. E aí na saída do Barbosa eu acho que ele vira basicamente um titular absoluto, ao meu ver, né? Tem 16 jogos, um gol marcado, o Ferrarese. O Edenilson é outro que chega nessa oportunidade de mercado com muita desconfiança, o torcedor meio que de cara não curtiu muito a vida do Edenilson, né? A boa parte do torcedor ficou meio desconfiado porque sai do Grêmio numa posição onde a torcida já não estava muito com paciência pro Edenilson, só que chega aqui e agrega muito, principalmente no fator experiência, né? Presença ofensiva, fez gols importantes, pisada na área ali que estava agradando, né? Tá tendo aquele momento de oscilação, o Edenilson, acho que também por conta da idade, enfim. Christian Medina, não tem jeito, acho que o Christian Medina foi o principal nome da janela, e ainda demora a atuar por conta das questões com o Transferban, né? Quem não lembra, demora a chegar, era para o Medina ter vindo bem antes pro Botafogo,
mas os entraves lá do Transferban acabaram atrasando um pouquinho isso, mas aos poucos foi ganhando espaço, pegando principalmente ritmo e adaptação ao futebol brasileiro. Teve um processo de adaptação um pouco mais lento, mas agregou muito na saída de bola, mobilidade, ligação ali entre defesa e ataque. Então, um jogador que, principalmente aqui na ausência do Danilo, repito, serve tanto para o Guinho quanto para ele, acho que dá um peso maior ali para o nosso meio campo e tá, para mim, ainda num processo de evolução com a seta para cima, o Medina. Então, é aquele jogador que, para mim, visto como um ponto muito positivo. E aí, cara, a gente precisa entender os pontos negativos que o Botafogo ficou devendo nessa janela. Primeiro, contratação de goleiro, coisa que a gente falava desde dezembro. Era necessário, desde dezembro não, até antes, né? Era necessário o Botafogo se reforçar com goleiros. O Botafogo não fez, deixou passar, tentou gerar uma confiança nos atletas que já estavam ali e nenhum dos 3 goleiros, nenhum dos 3 arqueiros passaram essa confiança. Então tem que ser prioridade 1 a contratação de um goleiro para essa próxima janela. Então aí é uma lição número 1 que a gente tira, né? Dessas listas ali, nenhum goleiro. Então precisamos ter esse goleiro como prioridade na lista para a próxima janela. E aí, claro, a gente também entra na questão de ter um atacante decisivo. Claro que a gente pode citar que o Arthur Cabral teve bons momentos nessa temporada, mas também teve momentos muito ruins, oscilou muito. A gente ainda não tem aquele atacante de confiança. Vendo o Arthur Cabral, ele ainda não é esse cara que a gente tem a confiança de que vai carregar o Botafogo como o centroavante ou o cara do time. Então, nem que precise de alguma sombra para o Arthur Cabral ou um titular absoluto ali, um cara de peso realmente que chegue. Eu acho mais difícil, né, nas circunstâncias que a gente se encontra. Mas ter um atacante, uma contratação nova para o ataque do Botafogo eu acho fundamental, porque não dá para você ter só o Arthur Cabral ali com um Cris Ramos e um Kadir ainda num processo ainda quase de formação, né? Então precisa de um atacante de peso, nem que seja para fazer essa sombra, para somar ali com o ataque do Botafogo, ou quem sabe, inclusive, ocupar esse espaço que a gente ainda não vê, um espaço 100% de confiança, beleza? E aí, aproveitando o gancho do centroavante, a gente já fala aqui sobre a notícia que vem correndo na imprensa uruguaia, a princípio, que põe aqui o artilheiro do Nacional do Uruguai na mira do Botafogo e do Racing. Jornalista Diego Domingues, lá do El Espectador, em Canal 5, colocou que o Maxi Gomes, né, que tem 14 gols e tem 3 assistências em 23 jogos pelo Nacional do Uruguai, nessa temporada aí, no ano passado foram 12 gols e 8 assistências em 30 jogos, colocou que o Botafogo foi um dos clubes que sondaram aí o Maxi Gomes, atacante de 29 anos. Então pode ser também uma dessas opções para a janela. Quero ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito dessas contratações, do que se avalia o mercado da bola do Botafogo, o que pode acontecer depois dessa queda do Transferban no mercado da bola no alvinegro, beleza? Agora eu quero saber a sua opinião. Utilize o chat para deixar seu comentário, sua sugestão, o que você achou sobre o conteúdo que você acabou de ver. E para você que é novo no canal, seja bem-vindo, ative o sininho, se inscreva no canal, né? Ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso querido Botafogo, tá? E não esqueça de deixar o seu like. Seu like ajuda bastante para o crescimento do canal. Se aparecer o ícone hypar, hype o vídeo também, porque aí o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas, tá bom, pessoal? Um forte abraço para você, até amanhã. Amanhã tem mais conteúdo aqui no nosso querido Botafogo às 18 horas. Todos os dias um vídeo novo para vocês. Forte abraço para você. Tchau.